Olá, estamos começando o segundo episódio do Tendências para Investimento. No programa de hoje, vamos falar sobre o novo cenário na economia com a alta da Selic e o avanço da inflação. Vamos comentar também os investimentos que estão se beneficiando na atual conjuntura. Eu sou Leonardo Albuquerque e hoje eu converso com Ricardo Negreiros, CEO da Safra Asset. Negreiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Minha primeira pergunta é sobre esse atual cenário que a gente está vivendo, bem diferente do começo do ano. A gente iniciou 2021 com uma Selic ali perto de 2% e uma inflação controlada. Agora, com a reabertura da economia, a gente já está vendo uma inflação perto de 2 dígitos e o mercado apontando a Selic fechando 2021 perto de 9,75%. O que mudou e qual que é o atual contexto da nossa economia? Legal. Leonardo, essa é a pergunta que o mercado foi se fazendo o tempo todo ao longo do ano, né? A inflação é um cenário global, né? E ela tem várias vertentes. Tanto uma vertente de oferta quanto uma vertente de demanda. Vamos separar essas duas que fica mais fácil da gente ter essa discussão. No lado da oferta, você tem as cadeias globais produtivas todas bagunçadas, né? Nos Estados Unidos e no Brasil você teve a entrega de carros, você tem fila de meses. O negócio que antes era pronta entrega ou eventualmente levava uma semana, agora está levando alguns meses. Isso tudo inclusive entra obviamente no preço, né? Porque sempre que você tem um efeito fila, esse efeito fila tem o efeito fura-fila, onde você paga um pouco a mais e recebe o produto na frente de quem estava esperando. Você teve o efeito alimentos, né? Grande parte dos nossos alimentos, a referência do preço, assim como a mesma coisa vai valer para o combustível, é em dólar, né? O dólar subiu e aí o dólar subiu em parte por conta dessa Selic mais baixa, próxima de 2, e aí tudo que a gente importa, ou o que a gente produz aqui, mas a referência desse preço é em dólar, o preço subiu também. Você teve um outro lado dessa inflação também que não tem referência econômica, que é o lado da energia. Choveu menos. Não adianta o Banco Central ter... O nível de chuvas ia ser o mesmo se a Selic fosse 2 ou 12. Né? Isso não influencia no nível de chuvas. Então, esse foi um grande vilão da nossa inflação, foi exatamente esse lado de oferta. Só que você também teve o lado da demanda. Né? A economia é sempre o equilíbrio entre oferta e demanda. A demanda ela foi mais forte, está sendo mais forte. Por quê? Você teve o auxílio emergencial, que foi extremamente necessário né, nesse momento. Afinal, teve muita gente perdendo emprego porque simplesmente o restaurante que o garçom trabalhava, o restaurante fechou. Então, o cara perdeu emprego. É absolutamente justificável você dar um auxílio para essas pessoas. São famílias né, que passaram por isso. Então, só que esse auxílio, né, se você não tem menos produção, se tem menos restaurantes, mas você está, por outro lado, compensando a renda dessas pessoas via auxílio, você tem o mesmo nível de demanda, quiçá um pouco maior, para um menor nível de oferta, seja porque o restaurante fechou, ou seja porque o chip da China não está vindo para o Brasil produzir o carro. Então você teve um imbalance né, entre oferta e demanda, a demanda mais ou menos constante, em alguns setores ela até um pouco acima, em alguns setores abaixo, e uma oferta menor. Então isso leva a um aumento da inflação. O que o Banco Central está fazendo agora, ele está subindo os juros, só que qual o problema? Como você teve um choque global, né, essa inflação acontecendo ao mesmo tempo, o Banco Central está tendo que subir mais rápido do que ele estava antecipando. Ele está indo razoavelmente rápido, né? Algumas projeções, né, o mercado trabalha que ele vai terminar 9,25 com uma outra alta de 150 bases, podendo ser até 200 bases, 9,75. Tem muita gente boa no mercado falando que é 9,75. E o Banco Central está correto fazer esse movimento, né? Porque, de fato, inflação, o Banco Central tem uma meta, né? Inflação. Só que existem outras condições de contorno. Né? Você simplesmente acertar a meta de inflação é fácil. Né? Você bota a Selic em 50%, esse ano a inflação vai chegar na meta. Só que o que você vai fazer com as condições de contorno para isso? Como é que vai ser o PIB nessa situação? O PIB vai ser, se levar o PIB para menos 10 porque a Selic foi para 50%, de fato você vai acertar. Só que
é muito desperdício de produto de curto, médio e longo prazo para chegar à inflação na meta no curto prazo. Por isso que você tem só não os horizontes, né, agora tem pouca coisa que ele consiga fazer para chegar na inflação na meta desse ano ainda. Então ele começa a mirar para o ano que vem. E de igual maneira, não faz sentido ele destruir o PIB no ano que vem para também entregar a inflação na meta. Então ele vai trabalhando com isso, mas é correto. E o que ele tem que olhar é que no longo prazo não pode desancorar, né? Ele no longo prazo tem que ser capaz de entregar a meta de inflação. O grande desafio que o Banco Central está vivendo nesse momento é uma questão de credibilidade, né? O mercado, em algum momento, chegou a duvidar que ele fosse capaz de entregar a meta de inflação, por isso que ele está tendo que dar essas aceleradas, né? Então, a gente acha que o Banco Central ele é capaz, esse Banco Central é extremamente competente, né? Tiveram alguns desafios advindos da pandemia, né? Como eu comentei anteriormente. Negreiros, além da inflação, há outros fatores como incerteza fiscal que estão preocupando os investidores? A execução fiscal estava vindo maravilhosamente bem, né, nesse ano de 2020. A gente entrou o ano com uma previsão de déficit de mais de 300 bilhões de déficit. A gente está indo para 100 bi, mais ou menos, né? A gente chegou... Tinha gente que falava que o déficit primário, né, que é a receita menos despesa do governo sem considerar os juros, seria da ordem de 3 a 3,5% do PIB, e a gente está indo para algo em torno de 1% do PIB. E tem 3 fatores aí. Um deles, o maior responsável por isso foi a própria inflação, né, porque a receita do governo ela é indexada à inflação. Conforme, né, dado que grande parte é imposto de renda, se a renda sobe por causa da inflação, o governo arrecada mais. Então, parte da receita, parte disso é receita, parte disso é uma recuperação da própria atividade em si. Então, esse é um motivo bom. E o melhor motivo, que também foi um pedaço, é pelo menos a manutenção da despesa. E com o PIB crescendo, né, você tem o numerador igual, o denominador crescendo, a sua despesa em percentual do PIB ela reduz. Isso é fantástico. Talvez uma década que a gente não consiga enxergar a despesa reduzindo nessa magnitude que a gente está vendo esse ano, e é um ano que está sendo extremamente desafiador, né? A gente teve Covid, ainda é um problema, né? O ano inteiro ele foi um problema, você teve o susto da variante Delta, você teve... Então é um ano complexo, né? E você conseguiu esse resultado brilhante. Só que os desafios eles são para frente agora, né? Porque o dinheiro vai acabando, né? O Covid, bem ou mal, está controlado, né? Até onde a vista alcança, ele está controlado. Graças a Deus a gente vai passar por esse quebra-mola. Então, olhando para frente, a perspectiva de fiscal ela vem se deteriorando, né? Por causa, por exemplo, do teto dos gastos. E isso foi colocado em xeque em alguns momentos. Isso tudo impacta na inflação. Por quê? Teto dos gastos, você rompe, é mais demanda do governo. O governo também tem a demanda dele, né? Então, se você rompe o teto dos gastos, é a economia tendo mais demanda. Para um nível constante de oferta, a projeção de inflação ela é mais alta para o futuro. Então, a quebra do teto dos gastos, né, que está em discussão agora no Congresso, seja via precatório, seja via medida provisória, tem algumas maneiras, mas fato é que provavelmente o teto dos gastos será rompido. Isso faz com que a curva como um todo fique pressionada, o que aumenta o desafio para o ano que vem. Ano que vem vai ser um ano, né, que a gente ainda vai ficar com esse medo da inflação andar um pouco mais alta, né? Não parece, né, pelos efeitos, dado o bom trabalho, a boa resposta que o Banco Central vem fazendo, não parece que a gente vai ter uma inflação galopante ou perdendo parâmetro. Estamos longe desse cenário, mas vamos ter que trabalhar aí com um cenário mais desafiador de inflação mais alta para frente. Pegando o gancho nisso que você falou, além da inflação e das incertezas fiscais, quais são os grandes desafios que a gente vai enfrentar olhando daqui para frente? Inflação é sempre um desafio per se, vai né? continuar sendo. Porque ele gera muita... A inflação, o que é? Um desequilíbrio entre oferta e demanda. Todo mundo perde. Né? É um desequilíbrio onde não tem ganhador nessa história. Então,
olhando para o ano que vem, dado a correta resposta do Banco Central em subir os juros para lidar com essa inflação, isso tem um custo na atividade. Não é sem custo, né? Subir os juros tem um custo. Então, isso vai ser um grande desafio a gente ter que lidar com uma taxa de juros mais alta, né? Num período em que a retomada da atividade ela ainda é frágil. Né? Você não tem uma atividade pujante. Não é como se a gente tivesse vindo de uma década de ganho, de produtividade, de crescimento, e agora vai subir os juros para cá. Não, a gente vem um cenário já desafiador, né? Muito, muito desafiador, para dizer o mínimo. Né? E aí a gente teve um pequeno... Vai ter um crescimento esse ano, e ano que vem as projeções já não estão sendo boas. Né? Então você vai ter um desafio da atividade para o ano que vem. Você tem uma eleição que vai ser outra, né? Durante anos de eleição, a gente já viu no passado o mercado brasileiro, em especial, ficar bastante turbulento, né? Tanto no dólar, quanto na bolsa, quanto nos juros. Então, a eleição vai adicionar um grau de incerteza. E uma discussão, né, que é bastante válida, o mercado não gosta de trabalhar com incertezas, porque incerteza traz volatilidade. Então, se, por exemplo, né, vamos falar que a Bolsa está a 110 mil pontos. A Bolsa 110 mil pontos. O candidato A levaria a Bolsa para 115 mil pontos. O candidato B levaria a Bolsa para 120 mil pontos. Aí você me pergunta, pô, Negreiros, se o A leva para 115 e o B leva para 120, por que está 110? Por causa do fator incerteza. O fator incerteza ele é detrator de valor em geral. Então, a eleição, independente de você apostar no candidato A ou apostar no candidato B, ela traz uma incerteza que você não sabe o que vai ser um ou outro. Né? Nenhum dos candidatos que estão colocados parecem que vão levar o Brasil numa trajetória muito pior. Não, a gente o mercado já está bastante descontado, mas existe sim esse fator incerteza que ele é concreto, né, que deprime o valor dos ativos no Brasil. Então tem esses dois fatores, né, inflação com juros mais altos e atividade, e eleição. E por último, o cenário global. Né? O cenário global vai ser mais desafiador. Você tem a inflação, não é um fenômeno brasileiro. Né? O mundo inteiro está sofrendo com muita inflação. Você já comentou sobre o avanço da inflação global, mas tem outros fatores que o mercado está olhando de perto, como a redução do pacote de estímulos nos Estados Unidos e uma possível desaceleração na China. Como que vocês analisam esses dois fatores e como que eles impactam a nossa economia? Provavelmente, o Banco Central, o Fed, né, o Banco Central americano, começando a subir os juros nos Estados Unidos. E sempre que ele começa um movimento de juros nos Estados Unidos, isso tem impactos gigantescos no resto do mundo. Né? O mercado de títulos americanos é o principal mercado global. Né? Então isso tem todas as ramificações, são extremamente relevantes. É mais um ponto que a gente está bastante atento, né, aqui no Brasil. A boa notícia é que o Brasil começou o ciclo de alta de juros antes. Né? Nos outros movimentos que o Banco Central americano teve que subir juros, todo mundo teve que subir junto, um pouco antes ou um pouco depois. O Brasil começou muito antes. Então, essa daí a gente já começou a se preparar para por outros motivos, a gente começou já a se preparar para essa alta de juros. Por último, nesse contexto do cenário global, a famosa desaceleração da China, né? Há 10 anos que se fala no mercado, China vai desacelerar, China vai desacelerar, China vai desacelerar. Parece que agora ela está de fato desacelerando, né? Ela vem vindo o somatório dos 2 anos, porque como ano passado teve Covid, fica ruim eu falar, ano passado teve crescimento de 3, esse ano vai ter crescimento de 7, ela vem anualizado a um crescimento em torno de 5, né? Isso daí pode cair um pouco mais, e o principal é que ela vem segurando exatamente nos gastos de infraestrutura e housing, vem segurando, ela está desenhando que ela quer segurar um pouco nesses gastos olhando para frente. Nesse ano e no ano passado, ela teve muito gasto de infraestrutura e housing, e parece que é exatamente isso que são commodities
commodities industriais, né, que a gente vende para a China. Então isso pode afetar um pouco, né, no lado das nossas exportações para a China. Isso pode afetar um pouco no nosso cenário para o ano que vem também. Então a China é um fator de preocupação, mas é um fator que já está muito bem mapeado pelo mercado. E um outro tema, Leonardo, que é extremamente relevante, é Estados Unidos e o fiscal americano, né? Para os próximos 10 anos, está para ser aprovado um pacote de 1,750 bilhões de dólares. Só que, diferente desses últimos pacotes que foram, vamos considerar um presente, né, que foi sem simplesmente o governo deu o cheque para as pessoas, que era extremamente necessário também, dado a questão da pandemia. Dessa vez você tem um imposto de igual magnitude. Está sendo negociado um imposto de igual magnitude para netar esse gasto com o aumento de impostos. Você tem uma redução do impulso fiscal, né, que chegou a 10% do PIB e agora vai para zero. Então é uma redução de 10%, mas por outro lado, você está tendo exatamente toda essa força de trabalho voltando, né, para o mercado. Você está tendo a economia retomando, né, para um mundo pós-crise de pandemia. A gente provavelmente vai conviver com o Covid, mas não tanto a política de ter que ficar em casa e redução da oferta, redução da mão de obra. Então essas coisas tendem a se netar. Só que isso tem um impacto global, né? Os Estados Unidos é curioso porque nesse período a renda do americano ela cresceu. O cara ficou em casa e ganhou, na média, ganhou mais, né? Quando ele para de ganhar mais, você tem um arrefecimento, né, dessa política, você tem um arrefecimento da demanda e aí a economia tenderia a sentir alguma coisa, em especial também, como eu já tinha comentado, do aumento dos juros pelo outro lado. Isso vai ter um impacto sim, mas é um impacto só na variação do ano a ano, né? do gasto gigantesco e o não gasto, não na mesma magnitude, olhando para frente, né? Considerando que vai ser aprovado esse pacote de 1,750 com um aumento ao longo de 10 anos, com aumento de impostos de igual magnitude. Perfeito. Falando agora sobre investimento, você já traçou esse atual cenário tanto local quanto externo. Eu queria que você comentasse, com esses juros altos, mais altos do que a gente estava vendo no começo do ano, está havendo uma migração dos investimentos para a renda fixa? Na verdade, grande parte já aconteceu desse movimento, né? Porque na curva você já precifica, né, ao longo do tempo uma Selic mais alta. Só que quando você olha hoje, né, algumas empresas na Bolsa, elas já consideram esse juro tão mais alto. Então você consegue capturar exatamente esse mesmo ganho na renda fixa com algumas ações na Bolsa. Não são todas, mas tem algumas empresas, né, que já consideram que a taxa de desconto, eu olho constantemente esses modelos, tem empresas que a gente considera uma taxa de desconto de 17%, né, o que a gente chama de CAE, que é o custo de capital de uma empresa listada na Bolsa. Então é como se você estivesse comprando, né, uma taxa de juros, né, no seu... O que é o preço de uma ação? O fluxo de caixa futuro descontado por uma taxa de juros, e nessa taxa de juros a gente usa a Selic futura. Então, só que o custo de capital das empresas a gente está usando acima dessa Selic, né? Então você já consegue capturar exatamente esses mesmos ganhos, até com alguma coisa a mais, também com empresas na Bolsa. Essa é uma das vantagens, né, de um cenário tão desafiador no mercado financeiro brasileiro, que ele está cada vez mais sofisticado. Hoje você tem N produtos, tanto no Brasil quanto no mundo, onde você consegue, mesmo num cenário desse, ganhar dinheiro. Interessante. Você acabou de comentar sobre as empresas da Bolsa. A gente está agora no finalzinho da temporada de balanços do trimestre que ainda pegou a pandemia. Como que está sendo o resultado desses balanços corporativos? As principais empresas da Bolsa, todas tiveram um lucro, né, bastante positivo, surpreenderam para cima o mercado.
Mas vamos pegar aqui um pouco da nossa bolsa. O setor de óleo e gás está nas alturas, né? Setor de mineração. Mineração está tendo um pouco mais de desafio, porque o minério, né, cotado na China, despencou isso, mas o mercado nunca, quando o minério estava acima de $200, o mercado nunca considerou que o minério estaria a $200. Né? Agora o minério está por volta de $100. Isso é mais perto do patamar onde essas empresas costumam trabalhar. Quem opera commodity, né, e a Bolsa Brasileira é muito de commodity, eles gostam de olhar exatamente esses super ciclos, né, do minério, do petróleo, das commodities agrícolas. E agora é o momento, né, onde você deveria estar começando a olhar pô, essa empresa aqui está mais interessante porque a commodity está para baixo. Que operar commodity é muito difícil, né? É um mercado, o dinamismo é muito rápido. Então, nada impede também, o minério está $90, $100, amanhã está 50, 40 ou está 200, né? Mas já tem uma boa pisada no freio da China, isso já tá refletido tanto no preço da commodity quanto no preço da empresa, né, que vende aquela commodity. Bancos sempre, né, olhando a história brasileira, sempre se deram bem quando a taxa de juros estava mais alta. Então, isso para o setor bancário, né, que é uma parte relevante da nossa bolsa, também é um setor positivo. Utilities, né? Utilities é muito referenciado não só na Selic, quanto eles repassam a inflação. Então, também consegue se proteger ali. Então, o grosso da nossa bolsa, né, o varejo pode sofrer um pouco mais. Se você tiver uma reprecificação para baixo da atividade, né, isso pode afetar o seu lucro futuro. Mas grande parte da nossa bolsa ela é bem resiliente a turbulências, né? A gente viveu muita turbulência há não muito tempo atrás. Então, somado a isso, o custo de capital que já está projetado no balanço dessas empresas, né, para frente, tem muita coisa boa aí na Bolsa Brasileira. As nossas empresas são fortes, são resilientes para isso. E agora, indo para a nossa última pergunta do programa, e não tem como fugir dela, afinal é o tema aqui do nosso programa. Quais os produtos que você acredita que são tendências para os investimentos? Muito bom, Leonardo. Eu acho que uma coisa legal que a gente tem visto no período recente é a abertura do mercado brasileiro para o exterior. A gente na Safra Asset aumentou nossa gama de produtos que investem, né, lá fora. Então, esses produtos estão rendendo super bem, tanto ativos quanto passivos. Né, a gente consegue sempre buscar o melhor dos dois mundos nos produtos ativos e produtos passivos. Eu acho que essa diversificação de portfólio com algum NACO lá fora, ela é extremamente relevante. Então, essa é uma das nossas recomendações. Uma segunda coisa é começar a se preparar para esse cenário de taxas de juros globais mais altas. Né? Então, os nossos fundos já estão com um portfólio mais preparado para uma taxa de juros mais alta. E, por último, o que é mais natural nesse mercado, né, são os produtos de crédito, né, referenciados no DI. E isso Safra sempre soube operar muito bem. Né? A gente é conhecido como um banco de crédito, banco conservador, para eventualmente navegar um período mais difícil, mais complicado, que vai ser o ano que vem. Então, nossos produtos de crédito privado, estão super bem posicionados para ganhar bastante dinheiro, né, nesse período mais complexo. Perfeito. Negreiros, muito obrigado pela presença em vir aqui participar do nosso programa e traçar esse cenário que promete ser desafiador, mas que vai ter muita oportunidade. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Esse foi o nosso segundo episódio. Fique ligado aqui no YouTube do Safra e até o próximo Tendências para o Investimento.